Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, colaboradores e a todos os CPOs também que participam desta classe, há membros da igreja e há muitas pessoas, hasta obreiros de outros países que lhe encanta também participar da classe. Nós outros estamos a cada domingo meditando no livro de Gálatas. Já meditamos no primeiro versículo dele, capítulo 6, foi uma bendição, capítulo 6, versículo 1. Domingo passado nós outros meditamos em Gálatas, capítulo 6, desde o versículo 2 hasta o versículo 6. Hoje nós outros vamos a meditar capítulo 6, desde o versículo 7 hasta o versículo 10. Mas primeiro vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo conduzca esta classe e Ele mesmo venga dar-nos uma direção. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Padre, é com gosto que uma vez mais nós outros nos reunimos acá em o nome de nosso Senhor Jesus, para lhe pedir, Senhor, que Ele, Senhor, venga dar-nos a direção de todo que devemos fazer para lhe agradar e para ser tu vontade. Não queremos ser um servo de aparência, não queremos ser um servo rebelde, mas um servo que a cada dia a gana de servir com alegria esteja encendida. Tome a direção de tudo. Se há alguém indisposto, se há alguém neste momento sentindo um dolor, um mal-estar, seja livre aí a hora. Se há alguém, meu Padre, em esta classe, com pensamentos malos, com pensamentos de desistir, salga todo o mal e que eles sejam fortalecidos para tu reino, em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Corra a sua Bíblia, vamos então a meditar. Coloque por favor aí, ponga por favor, ele tema da classe de hoje. Todos somos servos de um único Senhor. Nadie pode pensar, eu sou melhor servo que ele, ou melhor serva que ele. Não, todos nós outros servimos ao mesmo Senhor. Só há um Senhor, que é nosso Senhor Jesus. Vamos a ler este primeiro versículo 7, para que você entenda a direção do Espírito Santo. Livro de Gálatas, diz assim, Gálatas 6, versículo 7. Não os deixeis enganar. Mire que Pablo estava dizendo para os Gálatas, não se deixar a enganar, não os deixei enganar. Naquela época, já havia gente infiltrada em nosso meio que enganava. Não é só hoje, não. Naquela época, já haviam pessoas no meio do povo de Deus que sua função era enganar, pessoas usadas por ele mal. Aí ele diz, de Deus nadie se burla, pois todo lo que el hombre siembra, isso também segará. Ou seja, todo que nós outros sembramos, um dia nós outros vamos a cosechar, seja coisas buenas, sejam coisas malas. Muitos hão bulado de Deus, muitos hão mirado para a obra e não dado valor às coisas de Deus. Aí nós outros colocamos lá a explicação, não os deixei enganar. Foi a primeira coisa que Pablo disse, não
os deveis enganar. Ponga lá a explicação, por favor. Há três classes de pessoas que sofrerão em ele juízo divino. Aquelas que cometem auto-engano, mire que está escrito aí, aquelas que cometem auto-engano, elas próprias estão enganando a elas mesmas, as que se deixam enganar e aquelas que enganam. São três tipos de pessoas que há nele meio dele povo de Deus. Aqui auto-engano, as que se deixam enganar e aquelas que enganam. Ou seja, ele engano é obra dele maligno. Ele, diabo, trabalha para enganar. Quando ele dá uma sugerência de uno pecar, ele não habla para uno, peca, porque vai passar isso. Se você pecar, você vai quedar com a consciência pesada, você vai quedar frio. Ele não abre isso. Ele, diabo, quando dá a sugerência de uno enganar, de uno pecar, ele dá todo o apoio. Mas depois que uno peca, depois que uno hace o que desagrada a Deus, ele, diabo, hace outra função, que é condenar, porque ele é condenador. E por isso muita gente, quando se dá conta dele malo que isso, perde a força e não consegue reacionar. Aí sigue, esta ensinança era propícia para os Gálatas, que se equivocavam delante de Deus, porque se haviam deixado dissuadir pelos falsos maestros. Veja que naquela época já havia falsos pastores, falsos obreiros. Naquela época já havia falsos maestros, homens que viveram um dia predicando a verdade como tem que ser predicada, e depois se converteram em falsos maestros. Que és um falso maestro? És aquele que predica, que ensina, mas vive outra coisa. És aquele que habla, não minta, mas mente. És aquele que ha dito, não guarde ressentimento, mas seu coração está lleno de ódio. És aquele que habla, não roube, mas ele mesmo está roubando. És aquele que diz, não seja traiçoeiro, e é aquela pessoa que lhe encanta traicionar. Naquela época de Pablo, já havia os falsos maestros, e por isso que nós outros temos que estar vigilando para não nos deixar enganar, para não sermos enganadores, mas dele contrário, sermos verdadeiros e que através de nós outros, a imagem de Deus seja vista para que ele seja glorificado. Siga a explicação. Vivendo em la carne, eles lhes deram renda suelta a los desejos pecaminosos, e assim inumeráveis conflitos passaram a existir em el seno de la igreja. Ou seja, eles começaram a praticar tudo que a carne lhe pedia e começaram a causar uma enfermidade dentro dele seno de la igreja. E eu lhe pergunto, obreiros e todos que estão participando, não é isso que ele diabo quer? Que vivamos uma vida com Deus hipócrita, que vivamos uma vida espiritual desordenada e mentirosa. É melhor não servir. É melhor não estar servindo de que estar servindo hipocritamente, porque era assim que eles viviam. E diz mais a explicação: sin embargo,
Pablo recuerda que el Altíssimo não se deixará burlar nem escarnecer por quem queira que seja. Devido a seu caráter zeloso, ele sabe perfeitamente quem ignora a sua palavra e desprecia as consequências de isso. Ou seja, quando a pessoa ella despreza, rechaça a disciplina, a palavra de Deus, Deus sabe que ella está desprezando ao próprio Deus e deixando que ele mal venga lhe dominar. É muito triste quando você vê uma pessoa que um dia, llena do Espírito Santo, colocava um demônio de rodilha, arrancava aquele mal de uma pessoa e que hoje está de rodilha para ele próprio diabo, porque sua consciência, porque sua vida espiritual, não sabe que já não ha sido uma vida espiritual verdadeira, mas uma vida espiritual de aparência. Eu dizia para todos, na última classe que viemos, que eu prefiro ser salvo. Entre ser pastor, prefiro ser salvo. Entre ser obreiro ou salvação, eu prefiro me salvação. Mas eu posso ser pastor e ser salvo. Eu posso ser obreiro e ser salvo. Eu posso servir a Deus e estar com minha salvação, pero eu não aceito que nada esteja por em cima de minha eternidade. Por isso que Pablo não permitia que esta desordem venera tomar conta da igreja de Jesus. Aí ele diz mais: por lo tanto, incluso aqueles que afirmam ser nascido de Deus, se sembra para a carne e para o engano, sofrerão as consequências de suas transgressões. Quando uno sembra para a carne, uno sofrerá as consequências que virão em vida e as consequências que uno tendrá em la muerte, por estar servindo a Deus de maneira enganhosa. Aí ele diz assim, nele versículo 8, porque ele que sembra para a sua própria carne, dela carne cegará corrupção, pero ele que sembra para o Espírito, dele Espírito cegará vida eterna. Aí uno decide. Veja que Deus coloca os pratos na mesa. Deus deixa claro, se você sembra para a carne, para a corrupção, você vai perder sua eternidade. Mas se você sembra para o Espírito, o que é sembrar para o Espírito? A ser o que é correto. Ah, mas todos estão fazendo o incorreto. Ou solamente eu estou fazendo o certo. Aprenda uma coisa. Aunque todos estejam fazendo o incorreto, o incorreto seguirá sendo incorreto. Aunque todos não estão fazendo o certo, só você faz o certo é certo. Então, não podemos menosprezar o que é certo. Só eu estou fazendo o certo. Os demais não querem ser o certo. Problema de los demais. Siga sendo o certo. Porque quem sembra para o Espírito, ele vai cosechar para a vida eterna. Aí diz aí, porque ele que sembra. Vamos explicar por que ele que sembra. Ele princípio de la sembra é usado para mostrar como Deus retribui a los que andam em el Espírito e a los que andam em la carne. Este princípio
serve como advertência para mostrar que o homem tem a liberdade de elegir lo que sembra, pero não deve olvidar-se de que sua cosecha corresponderá a lo que sembrou. Eu não posso querer sembrar papas e querer cosechar naranja. Não puedo. Eu não puedo cosechar, eu não puedo sembrar, melhor dito, naranja e querer cosechar outro tipo de fruta, sandia. Se eu sembrei laranja, eu vou cosechar naranja. Há muitos que querem cosechar lo bueno, mas vivem sembrando lo que é malo. Vive sembrando a injustiça, mas querem cosechar a justiça. Estamos agora no ayuno de Daniel, hasta dia 11 de abril, mas antes vamos, dia 4, a participar da Santa Cena, da decisão, aí está a placa, para que todos, quando digo todos, pastores, esposa, auxiliares, obreiros, membros, obispos, todos possam ter uma vida com Deus definida, decidida. É isso que eu decido. Eu decido ser fiel. Eu decido viver na santidade. Eu decido viver alejado das malas conversações. Eu decido ser obediente, porque não pode passar dia 4 e seguir uno com a vida espiritual indefinida. Não, aí que essa Santa Cena é para que uno diga assim: está definida minha vida espiritual. E era isso que Pablo queria para aquele povo de Gálatas. Aí diz assim: é impossível que alguém sembre corrupção e mentira e coseche a vida eterna. É impossível. Assim como é impossível que o homem sembre fé e fidelidade e coseche condenação. Então, você está entendendo, como eu estou entendendo. Se sembramos a corrupção, não vamos conquistar a vida eterna. Mas se sembramos a fé, a fidelidade, a vida correta ante a los olhos de Deus, delante de los homens, porque mostrar a los homens que somos santos é uma coisa, e mostrar a los olhos de Deus quando nada está com nós outros, quando um está solo com a computadora ou com seu celular, delante da rede social, allí estão os olhos de Deus, e é allí que um mostra sua verdadeira fidelidade, o que um está sembrando para cosechar em la eternidade. Versículo 9 e versículo 10 para terminar. E não nos cansemos. Mire que Pablo diz. E não nos cansemos de fazer ele bem. Que bem? Agradar a Deus. Este bem é agradar a Deus, pois a seu tempo, se não nos cansamos, seguiremos. Se não nos cansamos, cegaremos. Assim que então hagamos bem a todos segundo tengamos oportunidade, e especialmente a luz da família de la fé. Ou seja, nós outros aprendemos, não é querer prejudicar a nadie, não é querer ver ele pior de los demais, mas sempre poder ajudar. A que há uma oportunidade, aparece com uma oportunidade de ajudar, eu vou ajudar. Mas pastor, esta pessoa que necessita de ajuda, quando eu necessitei de Édia não me ajudou.
Não pague com a mesma moneda. Pague com a moneda do amor. Pague com reconhecimento de ajudar. Não seja vingativo, porque se aquela pessoa que quando pudo lhe ajudar, lhe negou a ajuda, e você hace o mesmo que ele está sendo, que diferença há entre você e ele? Que testemunho você estará dando para ele? A carne não quer. A carne quer que uno diga assim: agora é meu turno. Agora é meu turno. Fulano me tratou mal, me humilhou quando eu estive em suas manos. Agora é meu turno. Isso é um sentimento de um carnal, de uma pessoa que nunca conheceu o amor de Cristo, o amor de Deus. Quem é nascido de Deus não paga mal com mal. Aunque aquela pessoa não mereça, eu vou ajudá-la porque eu quero agradar a Deus. Aí diz a explicação. E não nos cansemos, não esteja cansado de fazer ele bem, aunque este bem é para alguém que não mereça, haga ele bem. Jesus não hizo ele bem por mim, ele bem por você, e eu merecia, e você desmerecia, e nós outros merecíamos, não, mas ele pagou um preço alto em la cruz para nos salvar. Aí diz assim a explicação: vivi dentro dos princípios sagrados, exige firmeza e perseverança em la fé. A fim de contas, são inegáveis as dificuldades que ele justo enfrenta em este mundo. Ele corre em grande perigo de cansar-se de fazer ele bem e de deixar de atender a lo que as escrituras ensinam. Não é fácil a ser ele bem neste mundo que a cada dia você está vendo que o amor está desaparecendo. És padre matando hijo, és hijo matando padre, és uma situação muito delicada, mas não podemos cansar de fazer ele bem, principalmente para nós outros, quer dizer, ele bem de estar agradando a nosso Deus. Isso é porque em toda parte aquele que é de Deus enfrentam oposição, obstáculos, ingratitude e persecução, ademais de ter que lutar constantemente contra sua carne, contra os requerimentos do mundo e contra o pecado. Eu lhe pergunto, é fácil? Não é fácil, mas para aqueles que têm o Espírito Santo, que são bautizados por ele Espírito Santo, conseguem vencer tudo isso. Desse modo, Pablo recuerda que a seu tempo, ou seja, em ele devido tempo de Deus, vendrá a recompensa de toda essa renúncia. Sin embargo, Pablo ressalta que esses resultados só poderão ser apreciados por aqueles que estejam exaustos ou desanimados em la fé. Ou seja, não podemos quedar exaustos, não podemos estar desanimados em la fé, mas temos que a cada dia estar listo para de verdade hacer o bem, sembrar o bem, porque a qualquer momento, quando a morte chegar, aqueles que estão sembrando o que é bueno, cosechará ele próprio Deus a venir buscar sua alma para um lugar de descanso. Aí está a placa, esse dia 3 de abril,
la reunião del espejo, a terceira reunião, não será às 5 da tarde, será às 4h30 da tarde. 4h30 da tarde, pastor, será mais templano? Sim, vai começar mais templano e vai terminar mais templano. Haga um esforço, será a terceira e a última reunião del espejo. Todos os obreiros que apoiam os grupos da igreja, evangelização, cura de los vícios, Caleb, obra social, todos os grupos da igreja devem invitar a todos dele grupo para vir, porque esta reunião será tão forte como as outras que já participamos para sua edificação espiritual, e eu tenho a certeza que Deus lhe bendecirá. Sigam obedecendo o ayuno de Daniel hasta dia 11, como você pode observar aí, e sepa que ele próprio Deus já está deixando tudo preparado, porque dia 4 estaremos em uma santa cena, a santa cena de la decisão, onde todos saberão desta santa cena e poderão dizer: agora sim, agora eu estou definido espiritualmente. Eu estava na igreja, eu tinha uma posição, ou eu venia à casa de Deus, mas agora eu tenho uma decisão de minha vida espiritual. E aí acontecerá a salvação para todos. Amanhã, em ele programa Obreiros em Foco, vamos estar buscando o Espírito Santo delante de la Sídia. Não é muitos minutos, são poucos minutos, mas essa búsqueda a cada dia vai a fortalecer a vida espiritual de cada servo de Deus, e 1/4 para as 10 orações. Palo nele diabo, fogo nele diabo, porque Deus abrirá a porta. Estamos orando, e hasta parece que a oração não está valendo de nada. É aí que uno se equivoca. A oração está valendo, porque temos a fé que Deus está trabalhando e que Deus está obrando. Acompanhe ele programa Obreiros em Foco de 9 da noite hasta 9h30 com a búsqueda ao Espírito Santo. De aqui um rato, todos que são dele CPO, não vá se olvidar, 4 da tarde, mostra aqui por favor, o livro, estaremos na classe dele CPO, estamos estudando este livro. Cada domingo, a classe está sendo uma bendição. É um grupo em um link cerrado, mas esse grupo pronto estarão aí em uma batalha e nos ajudando a ganhar alma. Vamos a ser a oração final, e eu tenho a certeza que o Espírito Santo falou com você. Quando terminar aqui a hora, eu vou enviar o estudo completito para que tu puedas ler com mais tranquilidade e tu puedas meditar e cuidar de tu relacionamento com Deus. Vamos falar com Deus. Mi Deus e mi Padre, Espírito Santo, eu lhe agradeço por esses minutos em tu presença e lhe pido, Espírito Santo, que ele, Senhor, hable com tus servos. Hable com esta persona e oriente esta persona a sembrar lo bueno, não aceitar a sembrar lo malo. Está vigilando os falsos maestros, aqueles que han mostrado uma aparência de santidade, mas a intenção é levar a uno a se perder espiritualmente. Toma-nos em tus manos, livra-nos das tentações
de la caída, libra-nos de todo el mal. Bendiga, oh Padre mío, tu pueblo, bendiga tu igreja, abra portas para o evangelho neste país, bendiga e dê muitos anos de vida ao senhor obispo e sua esposa, ao obispo Francisco e sua esposa, ao obispo Renato e também sua esposa, ao senhor obispo Gustavo e sua senhora, e bendiga todos os pastores, auxiliares, bendiga todas as esposas de los pastores, las candidatas e candidatos del altar, guarda tus servos, obreiros, CPOs, livra-nos de todas as plagas, proteja-nos para seguir servindo a Ti hasta la muerte. Espírito Santo, tome todo em Tus manos e oriente a Tus servos a manter-se nele temor. Amém e graças a Deus. Que Deus me los bendiga a todos ustedes que estão participando em vivo e você que não pudo participar em vivo e está mirando a classe. Deus bendiga a todos e hasta la próxima.